A razão é uma relação de comparação entre duas grandezas, que geralmente é expressa como uma fração ou divisão. Isso daqui pode ser lido como a razão de A para B, A está para B, A sobre B ou simplesmente A dividido por B. Vamos resolver alguns exercícios de razão. Um time de futebol venceu 12 jogos e perdeu 8. Qual é a razão entre vitórias e derrotas na forma mais simples? A razão é a fração entre duas grandezas, nesse caso vitórias e derrotas. A questão quer a fração mais simplificada. No caso temos 12 vitórias e 8 derrotas, então fica 12 sobre 8. Dividindo o numerador e denominador por 4, ficamos com 3 no numerador e 2 no denominador. Ou seja, para cada 3 vitórias desse time, ele teve 2 derrotas. E essa é a resposta. Em uma turma, a razão entre meninos e meninas é de 2/3. Se houver 24 meninos, quantos alunos há na turma? Em outras palavras, para cada 2 meninos, nós temos 3 meninas na turma. Seguindo essa razão, se houvessem 24 meninos, quantos alunos no total teríamos? Para saber quantos alunos no total nós temos que primeiro saber quantas meninas nós teríamos nessa situação. Então a primeira coisa que temos que saber é que se para 2 meninos nós temos 3 meninas, para 24 meninos nós temos quantas meninas? Esse é o tipo de exercício que podemos resolver utilizando a regra de 3. Multiplicamos o 2 pelo x e o 24 pelo 3. Ficamos com 72 igual a 2x. Dividimos ambos os lados por 2, ficamos que x é igual a 36. Ou seja, nós temos 36 meninas nessa turma. E agora conseguimos achar o total de alunos simplesmente somando 24 mais 36, que dá 60. Notem que se dividirmos 2 por 3, vai dar 0,66 aproximadamente. Se dividirmos o 24 pelo 36, vai dar exatamente o mesmo valor. Ou seja, mesmo sendo valores diferentes, existe uma relação de proporção entre eles. E esse é o próximo assunto que vamos falar. Proporção é quando duas razões são equivalentes. Isso não quer dizer necessariamente que A é igual a C ou que B é igual a D, e sim que o resultado dessas divisões é o mesmo. Se olharmos, por exemplo, para esses 2 triângulos, nós vamos perceber que o triângulo de cima é maior do que o de baixo. O que fica parecendo é que o triângulo maior é uma versão ampliada do triângulo menor, e vice-versa. Isso porque existe uma relação de proporcionalidade entre os lados desses triângulos. A proporcionalidade pode ser direta ou pode ser inversa. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando elas crescem juntas ou diminuem juntas, como um termômetro. Se a temperatura se eleva, o marcador do termômetro se eleva também. E se a temperatura reduzir, o ponteiro do termômetro vai reduzir também. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando uma cresce e a outra diminui, e vice-versa. Aqui podemos lembrar da balança, porque se um dos polos da balança estiver mais pesado que o outro, este vai descer e o outro vai subir. Para resolver problemas que envolvem proporcionalidade, primeiro temos que identificar quais são as grandezas. Depois precisamos identificar se elas são direta ou inversamente proporcionais. E se A for diretamente proporcional a B e C for diretamente proporcional a D, você escreverá como uma razão. E aí usamos a regra de 3. Se A for inversamente proporcional a B e C inversamente proporcional a D, você irá multiplicá-los de maneira horizontal e a partir daí você vai resolver a equação. Um trem percorre 300 km em 2 horas. Na mesma velocidade, qual a distância que ele percorrerá em 5 horas? Primeiramente, temos que identificar as grandezas, que no caso são a distância e o tempo. Agora temos que identificar se eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, quanto mais tempo você andar, maior vai ser a distância que você vai percorrer. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais. Agora a pergunta que temos que fazer é a seguinte: se 300 km estão para 2 horas, quantos quilômetros estão para 5 horas? E aqui é simplesmente regra de 3, o 300 vai multiplicar o 5 e o 2 vai multiplicar o x.
Realizando as contas, chegamos ao resultado de 750 km. Essa é a distância que ele percorrerá em 5 horas. Se 15 homens conseguem construir um muro em 48 horas, quantos homens são necessários para construir o mesmo muro em 30 horas? Primeiramente, as grandezas desse caso são a grandeza homens e a grandeza tempo. Vamos analisar. Se 15 homens conseguem construir o muro em 48 horas, para que esse muro seja construído em menos tempo, nós temos que ter mais mão de obra, nós temos que ter mais homens trabalhando. Ou seja, à medida que o número de trabalhadores aumenta, o tempo para se concluir o serviço de construir um muro diminui. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais. Multiplicaremos os dados em linha reta. Organizaremos dessa forma. Se 15 homens conseguem construir o muro em 48 horas, quantos homens são necessários para construir o mesmo muro em 30? E fazendo todas essas contas, chegamos ao resultado final de 24, ou seja, precisaremos de 24 homens para construir o muro em 30 horas.